Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Jesus Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai. Abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua Igreja por uma dedicada conversão a Deus e ao próximo, especialmente os mais pobres. E assim, convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como um membro ativo da minha comunidade. Espero então alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pessoal, fiquem comigo até o final. Eu vou ensinar a vocês a oração para grandes aflições e para quem estiver desesperado. Não se esqueçam de passar lá no meu canal, ativar o sininho, se inscrever, deixar um comentário. Agora, vamos conhecer uma parte de sua história. São Judas Tadeu nasceu em Caná da Galileia, filho de Alfeu e Maria Cleófas. Seu pai era irmão de São José e sua mãe prima irmã de Maria Santíssima. Portanto, São Judas Tadeu era primo irmão de Jesus, tanto pela parte do pai como da mãe. Alfeu era um dos discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús, no dia da ressurreição. Maria Cleófas era uma das piedosas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia e que permaneceram ao pé da cruz no Calvário, junto com Maria, mãe de Jesus. São Judas Tadeu tinha 4 irmãos. O relacionamento da família de São Judas Tadeu com o próprio Jesus Cristo, pelo que se consegue perceber nas Sagradas Escrituras, é o seguinte. Dos irmãos dele, Tiago foi um dos 12 apóstolos e tornou-se o primeiro bispo de Jerusalém. José, sabe-se que era conhecido como justo. Simão, outro irmão de São Judas, foi o segundo bispo de Jerusalém, sucessor de Tiago. Maria Salomé, sua única irmã, era mãe dos apóstolos São Tiago Maior e São João Evangelista. São Judas era chamado de Tiago Menor para diferenciar de outro apóstolo, São Tiago, que, por ser mais velho, era chamado de maior. É de se supor que houve muita convivência de São Judas Tadeu com seu primo Jesus e seus tios, Maria e José. A Bíblia fala pouco de São Judas Tadeu. Ela aponta, no entanto, um fato muito importante. Ele foi escolhido a dedo por Jesus para ser um dos apóstolos. Quando os evangelhos nomeiam os 12 discípulos escolhidos, sempre aparecem os nomes Judas ou Tadeu na relação dos apóstolos. O nome de Judas aparece também nos Atos dos Apóstolos, Atos 1:13. Além dessas citações, seu sobrinho São João Evangelista, no capítulo 14, versículo 22, o nomeia entre os participantes do colégio apostólico que estavam no episódio da Santa Ceia na Quinta-feira Santa. Foi nessa oportunidade que, quando Jesus confidenciava aos apóstolos as maravilhas do amor do Pai e lhes garantia especial manifestação de si próprio, que São Judas Tadeu não se conteve e perguntou: Mestre, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? E foi então que Jesus lhe respondeu, afirmando que haveria manifestações dele a todos os que guardassem sua palavra e permanecessem fiéis a seu amor. Neste fato da última ceia, São Judas Tadeu demonstrava sua generosa compaixão para com todos os homens. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a Igreja de Deus expandiu-se. Iniciou-se a evangelização dos povos. São Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia. Depois viajou para Samaria e outras populações judaicas.
Ele tomou parte do primeiro concílio de Jerusalém, que foi realizado no ano de 50. Mais tarde, evangelizou a Síria, a Armênia e a Mesopotâmia, atual Irã, onde ganhou a companhia de outro apóstolo, Simão o Zelote, que já evangelizava o Egito. A pregação e o testemunho de São Judas Tadeu foi realizado de modo enérgico e vigoroso. Ele atraiu e cativou os pagãos e povos de outras religiões que então se converteram em grande número ao cristianismo. Seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo era completo e incondicional. Por isso ele deu testemunho com a doação da própria vida. Este glorioso apóstolo de Jesus dedicou sua vida à evangelização. Foi incansável nesta tarefa, pregando o evangelho e convertendo muitas almas. Os pagãos inconformados começaram a colocar o povo contra ele. São Judas Tadeu e São Simão foram presos e levados ao Templo do Sol. Ali recusaram-se a renegar a Jesus Cristo e prestar culto à deusa Diana. Nessa ocasião, São Judas disse ao povo: para que fiqueis sabendo que estes ídolos que vos adorais são falsos, deles sairão os demônios e os hão de quebrar. No mesmo instante, 2 demônios hediondos quebraram todo o templo e desapareceram. Indignado, o povo, incitado pelo sacerdote pagão, atirou-se contra os apóstolos furiosamente. São Judas Tadeu foi trucidado por sacerdotes pagãos de modo cruel, violento e desumano. Apóstolo e mártir, São Judas Tadeu é representado em suas imagens segurando um livro que simboliza a palavra de Deus que ele anunciou e uma alabarda, uma espécie de machado que foi o instrumento utilizado em seu martírio. Suas relíquias atualmente são veneradas na Basílica de São Pedro em Roma. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de outubro, provável data de seu martírio acontecido no ano 70. No Brasil, a devoção a São Judas Tadeu é relativamente recente. Ela surgiu no início do século XX, alcançando logo uma grande popularidade. Ele é invocado como santo dos desesperados e aflitos, o santo das causas sem solução, das causas perdidas. Segundo a tradição eclesiástica, São Judas Tadeu é apontado como sendo o autor da epístola canônica que traz o seu nome. Tudo indica que essa carta foi dirigida aos judeus cristãos da Palestina, pouco depois da destruição da cidade de Jerusalém, quando a maioria dos apóstolos já havia falecido. O breve escrito de São Judas Tadeu é uma severa advertência contra os falsos mestres e um convite a manter a pureza da fé. A carta de São Judas Tadeu foi escrita por um homem apaixonado e preocupado com a pureza da fé e a boa reputação do povo cristão. O escritor afirma ter querido escrever uma carta diferente, mas ouvindo os pontos de vista errados de falsos professores da comunidade cristã, urgentemente escreveu esta carta para alertar a igreja a acautelar-se contra eles. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente. Caríssimo, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comunhão, salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformaram em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Salvador. Quisera trazer-vos à memória. Embora saibas todas essas coisas, o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos,
Ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a sabedoria e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram. Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de um modo natural a maneira dos animais destruídos de razão. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Banqueteiam-se convosco despudoradamente e se saciam a si mesmos. São nuvens sem água que os ventos levam, árvores de fim de outono sem futuro, 2 vezes mortas, ondas furiosas do mar que arrojam as espumas de sua torpeza, estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Conservai-nos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais, tende compaixão repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne, aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Ao Deus único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Muitas vezes São Judas Tadeu é confundido com Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas. Por isso o nome Judas caiu na desonra e passou a ter um significado de traidor criminoso, assassino, desprezível ou diabólico. Mas certa vez, Santa Brígida estava orando quando teve uma visão de Jesus. Este lhe disse: invocai com grande confiança ao meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quanto por seu intermédio a mim recorrerem. Por isso, ainda hoje a devoção a São Judas Tadeu é forte em todo o mundo. São tantas as graças alcançadas pela intercessão do santo que ele é conhecido como advogado das causas perdidas ou difíceis de serem resolvidas. São Judas Tadeu mostrou que sua adesão a Jesus Cristo era completa e incondicional, testemunhando sua fé com doação da própria vida. Oração a São Judas Tadeu. Esta oração é para ser rezada quando vocês estiverem com grandes aflições, para casos desesperados. São Judas Tadeu,
glorioso apóstolo, fiel, servo e amigo de Jesus. O nome do traidor é causa de ser esquecido por muitos, mas a Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como padroeiro de casos desesperados, sem remédio. Intercedei por mim que sou tão miserável, pondo em prática. Eu vos rogo o privilégio particular que vos é concedido a fim de trazer ajuda pronta e visível, onde isso é quase impossível. Vinde valer-me nessa grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e socorros do céu, em todas as minhas aflições, necessidades e sofrimentos. Particularmente, e que possa bendizer a Deus convosco e todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, bem-aventurado São Judas Tadeu, ter sempre presente esta grande graça e não cessar de honrar-vos como meu especial e poderoso padroeiro, e farei quanto possa para espalhar a devoção para convosco. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que vos honram e vos invocam. Foi esta a oração poderosa e a história de São Judas Tadeu. Vamos ficar por aqui, não se esquecendo de passar lá no meu canal, deixar um like, um comentário, ativar o sininho e se inscreverem. Desejo que este dia seja uma bênção na vida de cada um. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.